quantos aninhos você começou a perceber que você gostava dessa coisa de arte? Eu falava, eu interpretava. Como que foi que você caiu a ficha e falou, sou artista? A minha mãe trabalhou no Palace a vida inteira. O Palace era uma casa de shows aqui de São Paulo. E, enfim, então, desde os meus 4 anos até o Palace acabar, eu via artista, via show, via o povo chegando, entrando, fazendo as luzes, o palco, toda essa graça. E como eu vi isso, acho que a vida inteira, eu achei que só dava para fazer isso. Aí comecei achando que eu queria ser cantora. Putz, não é cantora. Aí fui fazer moda. Putz, não é moda. Você tentou a moda também? Tentei. Aí não cheguei a fazer 1 ano de faculdade. Falei, não é bem isso. Aí fui trabalhar para ver o que eu queria fazer, para entender o que eu queria. Fui trabalhar na Rádio Gazeta, há muitos anos atrás. E aí, na rádio, comecei a falar, não, peraí, acho que e se eu pensasse em atuação? Aí comecei a fazer teatro, fiz o Célia Helena, me formei e aí não larguei mais. E aí a sua estreia como atriz, profissional, aquele trabalho, como foi isso? Onde foi, como foi? Eu comecei fazendo teatro, né? Aí depois eu comecei a fazer publicidade. Muitas propagandas, era uma coisa que eu acho que devia fazer bem, porque fazia muitas, tal. Então comecei a fazer muitas publicidades e aí fui convidada para protagonizar uma peça que ia fechar o Festival de Curitiba, que era a direção do Leonardo Neto e do Rodrigo Pita, e aí eu cantava e também... Qual era a peça? Como chamava Pátria Armada. E aí, lá a gente encerrou o Festival de Curitiba, foi meu primeiro protagonista, minha primeira atuação, assim, mais tchandã. E aí assim eu comecei. Aí depois voltei a fazer publicidade e tal, e aí fui chamada aqui pela Record para fazer Cidadão Brasileiro. Isso em 2006. 2006. Então você estreia na TV em 2006, na Record TV, em Cidadão Brasileiro. Cidadão Brasileiro. Uma personagem legal, gostou? Como é que era essa história lá em Cidadão Brasileiro? Olha, a personagem era uma enfermeira do Miele, o antigo... Miele? O Miele. Lembra dele? Aham. Pois é. Posso colocar isso no meu currículo, que né? Legal. Eu dava injeção na bunda do Miele. Real. Era uma personagem que ele ficou durante muito tempo nesse hospital, então a gente... Era ele e a Françoise Fourton. Uau, Françoise também ícone. Nos deixou. Então, aí comecei com esses 2 maravilhosos, aprendi tanta coisa com eles. E aí depois, em 2008, eu fui fazer A Favorita. Também uma... Saiu da Record e foi pra Globo. Aí fui fazer uma participação na Favorita. Que também foi super legal. Foram algumas cenas com a Débora Seco, onde eu tinha acabado de ter filho, então era, sabe, uma confusão danada, mas foi super legal ter feito, jamais que eu ia negar, né? Eu falei, não. Meu filho tinha 10 dias, eu falei, mas eu vou. Com 10 dias? Falei, não, eu vou fazer. E aí fiz, e aí depois, isso foi em 2008. Aí depois... aí depois fiz Alice, que era uma série também, na Globo. Tá. Também com a Andréa Horta, que era a protagonista. Aí depois, em 2015, veio o convite para a Record, e aí não mais para atuar. Aí sim, para já entrar como... Eu ia fazer uma repórter de bastidor. Tá. Que era no antigo programa da tarde que tinha aqui na Record, que era com a Ticiane e com o Brito. Tá bom. Então eu entrei para fazer isso. Ali, depois que você faz Jesus... Aí em 2018 eu faço Jesus. Aí volto pra... Aí fiquei de 2015 até 2018 meio que só entendendo essa nova área, porque eu não apresentava, não tinha feito reportagens ainda, então fiquei ali meio que entendendo como é que é. Fiz o programa da tarde, fiz o programa do Gugu, e aí depois fui chamada para apresentar as lives, que ainda eram muito pequenas, não tinha o tamanho que tem hoje, né? Impressionante. Mas aí ali fui aprendendo e aí fui convidada para fazer a novela Jesus. Fiz junto com a apresentação das lives, fiz tudo junto. Eu ia pro Rio, gravava, voltava. Uau! Ia pro Rio, gravava, voltava. E aí, agora eu tô com o meu programa, então tá mais difícil. Mas ainda quero muito
voltar para as novelas, ainda quero. Você gosta da novela, você gosta da coisa de atuar, é isso? Gosto. Estou ensaiando para uma peça de teatro, quero voltar para a novela, mas também adoro apresentar. Então fico aí, se puder fazer os dois, eu agradeço. O que você tem vontade de fazer, né? Se você fosse fazer uma personagem? Como ela seria? Ela seria uma mocinha, uma vilã? Tem alguma coisa que você já assistiu e você falou, nossa, eu queria fazer essa personagem se tivesse um remake, por exemplo? O que você tem vontade? Eu queria fazer um bonde chamado Desejo, que eu adoraria fazer essa peça no teatro. Olha, na televisão, cinema, assim, eu queria fazer muitas coisas, né? Mas acho que a coisa mais que eu fico com mais vontade é fazer personagens distantes da minha realidade. De qualquer forma. Então, pode ser um drogado, pode ser um... Enfim, sei lá, distantes da minha realidade, que eu não encontre em mim muitas referências para esses personagens, que eu tenha que buscar fora, que eu tenha que, né, trabalhar, estudar, mudar, me transformar para poder interpretá-los. Acho que isso é o que eu tenho mais vontade. Falando de referência, quem são suas referências como artista, assim, gente que você olha e fala assim, gosto, acho que é isso daqui que eu me vejo daqui a alguns anos, não igual, mas assim, essa pessoa conseguiu construir algo na carreira com personagens que eu gostaria de ter feito, eu gostaria de fazer. Tem alguém? O Wagner Moura é um ator que eu acho assim, eu acho ele fenomenal, eu acho ele muito bom. Porque ele é muito diferente nas coisas que ele faz, né? Então, por exemplo, o Capitão Nascimento, o mais clichê deles. O Capitão Nascimento, que o primeiro é maravilhoso, e o segundo é uma continuação depois de, sei lá, 3, 4 anos. Ele faz uma continuação que você não acredita. Como é que ele não esqueceu nada? Não, tá no corpo dele, sabe? Aí depois vem um outro personagem que também... Você fala, nossa, aquele cara do Capitão Nascimento não é possível. Então, eu acho que essas mudanças são maravilhosas. Glória Pires, né? Que eu acho uma atriz maravilhosa. A Bel Teixeira, que eu acho ela incrível. Tem tanta gente boa. Legal. Tanta gente boa.